Bom, essa imagem ela mostra instrumentos de tortura. Os escravos que praticavam alguma coisa errada, fugiam muito ou que matavam alguém, faziam uma coisa muito grave, eram levados para tortura. E aí eles eram amarrados, presos por grilhões, deixa eu ajeitar aqui, presos pelas correntes, amarrado nesse tronco, que isso é um tronco de árvore, mas ele está lapidado, esculpido. E aí coloca-se a cabeça e os braços, as mãos, ou as pernas, né? Onde ele vai ser escoteado, espancado, de todas as crueldades possíveis. Aqui essa moça está amordaçada que é para ela não comer, para ela passar fome. Essa outra imagem, embaixo o escravo está sendo amarrado e escoteado, torturado, espancado. Essa outra imagem em cima é uma máscara de ferro. Essa máscara de ferro, muitas vezes, essa daí não tem não, mas muitas delas tinham uma espécie de uma língua dentro da máscara, soldado dentro da máscara, também de ferro. Então, uma espécie de um retângulo cortante. E aí, introduzia na cabeça da pessoa e aquela lâmina entra dentro da boca. Então, quando o negro vai deglutir, engolir a saliva, alguma coisa assim, ele vai ferindo a garganta aos poucos. É uma maneira de tortura aos poucos. Muitos levavam à morte. Muitas dessas torturas terminava com a morte. Outras não, ficava só sequelado. Essa outra imagem aqui, a gente está vendo o quilombo. Os quilombos do Brasil. O mais importante deles foi o quilombo dos Palmares. Ele fica na Serra da Barriga, onde hoje é a atual Alagoas. Esse quilombo ele chegou a ter 10.000 pessoas. Ele era liderado por um grande guerreiro chamado Zumbi dos Palmares, que todos conhecem, né? Que a gente vibra tanto, né, com ele, trabalha em cima dele, próximo ao Dia da Consciência Negra, que a gente tem na nossa escola. O Quilombo dos Palmares ele chegou a ter 10.000 pessoas, havia um conflito lá também, com certeza. Sua esposa era Dandara, que era uma guerreira muito brava, muito forte, chegava a guerrear com 10 homens, e Dandara a ser capturada no Quilombo, quando uma das invasões do Quilombo, ela se matou, se jogou numa pedreira. Ela preferiu do que se entregar novamente à escravidão, que ela não suportava aquilo, não aceitava mais a escravidão. Ela foi uma grande mulher, uma guerreira. Não se fala muito nisso, porque a mulher na história ela é esquecida. A mulher é sempre esquecida, né? Com todo preconceito, né? O machismo, a mulher é esquecida. E na história ela é totalmente esquecida. Não se fala muito de mulheres. Além do mais, uma mulher negra, né? No próximo, aqui a gente chega nas leis abolicionistas. Essas leis, elas antecederam a principal lei, Lei Áurea. A primeira lei foi essa aí, a Lei Eusébio de Queiroz. A partir dessa data, de 1845, os escravos não poderiam mais ser traficados. Eles não poderiam mais vir de África para o Brasil, nem para nenhum outro lugar. Era proibido. Existia fiscalização nos navios para não ter mais o tráfico de escravos. Então, os escravos que tinham eram suficientes, só os que já existiam no Brasil, né, nesse período. Para vir, não iria mais ter possibilidade de vir nem mais um escravo. Bom, mas só que existiam contrabandos, né, como até hoje existe. No Brasil, existe contrabando. Então, vinham escravos clandestino, de forma clandestina. Ao passar nas alfândegas, existia um documento para mostrar o que é que estava trazendo de produto, né? Mas aí ocorria o contrabando de gente. Como era isso? Por exemplo, aqui na praia de Porto de Galinhas, desembarcavam negros. Só que chegou um período, após essa lei, depois que essa lei foi promulgada, foi proibido. Então, a documentação vinha como galinhas.
né? Sendo que nos porões vinham negros, clandestinamente. Durante a madrugada, os negros eram desembarcados, mas existia uma camuflagem para entregar negros, novos negros, aqui nesse território. Então, por isso que a praia ficou conhecida como Porto de Galinhas. Né? Não é porque lá tinha galinhas, não. É por conta dessa bandidagem, né? Entendeu? A próxima lei é a lei do ventre livre. O que é que ela diz? A partir dessa data, que é 28 de setembro de 1871, os escravos, filhos de escravas grávidas, eles seriam livres. Porém, só que com 18 anos. Então, filho de escravo, escravo é. Também foi uma camuflagem, foi só uma tapeação para tentar driblar aí a pressão dos abolicionistas. A lei dos sexagenários. Essa lei, ela vem dizer que, a partir de 28 de setembro de 1885, todo escravo com mais de 60 anos, a partir desse momento é livre, também não servia. Por quê? Um escravo com 60 anos, ele não tem mais força para nada. Primeiro que já tem poucos, porque muitos morriam antes, nos castigos e fome. Então já tem poucos. E os que chegavam a 60 anos já não tinham mais força para nada, era um homem completamente destruído, completamente massacrado, humilhado, destruído. Não serviu. Essa lei também não serviu. Aí a gente chega, finalmente, por força dos abolicionistas, por muita luta, por pressão da Inglaterra. A Inglaterra não queria mais escravo no mundo, né? O Brasil foi a última colônia, para vocês terem ideia, a libertar os escravos. Então, existia uma pressão muito grande da Inglaterra para que tivesse a liberdade dos escravos. Também a Inglaterra também tinha interesse no mercado consumidor. Libertando os escravos, vai ter milhões de pessoas libertas, trabalhando, faturando o capitalismo, né? E pensando em vender produtos, né? Então, a Inglaterra tem esse interesse também, além de não aceitar essa questão de ter gente escrava, gente escravizada, gente igual a gente, igual a qualquer outra pessoa. Brancos, pretos, amarelos, índios, mulatos, tudo é gente. Não tem diferença, não tem o porquê escravizar uma pessoa e outra não. E a outra, uma ser escravizada e a outra escravizar. Não existe motivo para isso. Bom, aqui a Redentora Princesa Isabel, foi ela que assinou a Lei Áurea. Essa lei ela vai libertar definitivamente os escravos no Brasil. O problema